Mateus capítulo 3, versículo 13. O batismo de quem? O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, ou seja, ele o batizou. Olha agora, versículo 16, toda a igreja leia comigo em voz alta. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, peraí. Primeiro, ele se batizou. Logo em seguida do batismo, o próprio Senhor Jesus viu, e todos que estavam ali viram o Espírito de Deus descendo como uma pomba e entrando em Jesus. E eis uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, essa voz que dizia: este é o meu filho amado, veio da onde? Era a voz de quem? Voz de quem? Voz de? Era a voz de Deus. Então, o que Deus disse para o Senhor Jesus? Deus disse para o Senhor Jesus: você é o meu filho. Você é o meu filho. O Senhor Jesus saiu dali do Rio Jordão, batizado com o Espírito Santo, e ciente que ele não era qualquer um. Ele estava ciente que ele era o filho. E quem disse que ele era o filho? O Deus Pai. Aí Jesus sai dali, para onde ele vai? Rapaz, agora o bicho vai pegar. Jesus sai do Rio Jordão e ele vai para onde? Jesus vai direto para o deserto. É agora que começam os problemas. Vamos lá. A tentação de Jesus. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. A tentação é uma coisa de Deus. O próprio Deus levou Jesus para o deserto, para prová-lo, para tentá-lo, ou seja, para prová-lo. Às vezes a mulher casou com um homem insensível. Cada um tem um jeito de ser. Às vezes tem homem que não dá carinho para a esposa, que não faz um cafuné, que não é muito de nhenhenhen, blá blá blá, é mais fechado. Sabe como é, né? O Satanás vai enviar um no teu caminho bem carinhoso, lá no trabalho, que vai te dar atenção,
que você vai conversar, vai desabafar, ele vai ficar do teu lado ali te ouvindo. Aí você vai falar: meu Deus, é um desse que eu precisava. Ele me ouve. E você vai chorar, ele vai até te emprestar o ombro. Aí você vai começar a achar nele o que você talvez não achou no teu marido. O diabo vai sugerir para você: se separa. Você tem que ser feliz. Você não pode sim. Está compreendendo? É a tentação. É a tentação. Assim como o homem também. E não é só isso não. Você está passando dificuldade financeira. Contas para pagar. Está devendo. Talvez sendo cobrado por agiota, sendo ameaçado. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um dinheiro fácil para você pegar. Ninguém vai ver. Vai ganhar dinheiro fácil. Vai resolver os seus problemas. E você vai ser tentado a roubar. Você vai ser tentado a pegar o que não é teu. A tentação do roubo. E tem outras tentações. Alguém fez um mal para você. Alguém lhe prejudicou muito. E você guardou um mau sentimento no coração. De repente a pessoa cometeu um erro. E o erro dela veio parar na sua mão. Agora você tem a pessoa na sua mão e se você quiser destruí-la, basta você entregá-la, fofocar. Você vai ser tentado a pagar o mal com o mal, a dar o troco na mesma moeda. Você vai ser tentado a destruir aquela pessoa que te fez mal. Aí você fala: essa tentação aqui é do diabo. Realmente o diabo está ali. Mas é Deus que está permitindo aquela tentação. Sabe para quê? Para provar quem você é. Porque quem é de Deus de verdade resiste às tentações. Quem tem o Espírito Santo resiste às tentações. E Deus permite a tentação agora. A consumação do fato é outra coisa. Então, quem tem o Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo, vai passar por muitas tentações na vida. Como aquele que era viciado na cachaça, veio para a igreja, se libertou da cachaça. Aí está passando por um grande problema, um grande deserto, uma grande dificuldade, e a pessoa está triste, oprimida. Aí, sabe o que Satanás coloca na frente dela? Uma garrafa bem de cachaça, assim, ó. E ela começa a lembrar, sabe de quando? De quando ele estava mal e afogava as mágoas na cana, no pitu. É pitu o nome? Afogava as mágoas no pitu, no velho barreiro, na bombinha. Como aquele que usava droga. Você sabia que eu estava na igreja, começando na igreja e tinha parado de usar droga? Gente, você acha droga na rua? Não. E se eu te falar que eu indo para a igreja, chuto um negócio no chão, quando eu vou pegar um pacote de maconha gigante, e eu indo para a igreja, e eu falei: meu Deus, eu não vou mais usar droga. Eu falei: pô, isso aqui é o capeta, porque como é que eu vou achar droga assim no chão da rua?
E aí eu fiquei com aquilo na mão, falei, vou levar para a igreja, para o pastor orar. E eu falei, não, mas se eu levar na igreja, vai que eu caio em tentação até chegar na igreja. E eu fiquei com aquela droga na mão, que eu era viciado em drogas antes de ir para a igreja. E aí no meio do caminho, eu escutei uma voz dizendo, ó, cuidado para não cair em tentação, é melhor jogar logo no bueiro. Aí eu falei, eu vou jogar aqui no bueiro. Aí eu, não, mas... Não, aí veio uma outra voz dizendo para mim assim, ó, se você é forte mesmo, guarda essa droga lá, olha para ela e não fuma, ué. Se você é forte, você vai olhar e você não vai fazer. Aí uma outra voz dizia para mim, se você guardar, você pode não fazer um dia, 2 dias, mas você vai acabar fazendo. Rapaz, era uma coisa na minha cabeça que eu ficava andando para um lado e para o outro, perturbado. Até que eu falei, quer saber? Daí eu rasguei o saco plástico e joguei tudo no bueiro. Gente, quando José estava na casa de Potifar, quem lembra dessa passagem? A mulher de Potifar chamou José, ela fez o quê? Você lembra? Hã? Quem falou? Quem? O que a esposa de Potifar fez com José? Tirou a roupa. Potifar estava trabalhando, José estava lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar foi, tirou a roupa, ficou nua. José fez o que? Olhou para ela e falou, está amarrado em nome de Jesus, eu não vou pecar. É isso? O que José fez? Correu. Por que José correu? Porque ele sabe que se ficasse lá para orar, ele ia cair. A única maneira de você se ver livre do pecado é fazendo o quê? Correndo dele. Eu vou ser sincero, o pecado está lá. Eu não quero nem conferir se o pecado está lá. Se ele está lá, eu vou correr para lá. E se ele está lá, eu vou correr para lá. Se o dinheiro fácil está ali, corre para lá. A cachaça está ali atrás, corre para frente. Para se ver livre. Porque o diabo, ele vai te tentar. E se você não estiver preparado para resistir, nem todos têm o batismo com o Espírito, a pessoa vai cair em tentação. Bom, então repita comigo, as tentações são de Deus para provar a minha fé, a minha vida espiritual. Até aí está entendido, correto? Bom, Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, quem é o tentador? Aproximou-se dele. Aliás, está aí o tentador, mas a Bíblia diz que quem levou Jesus até o tentador? Está lá, o Espírito Santo. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus até o tentador? O Espírito Santo. Rapaz, isso é forte demais. O Espírito Santo, ele vai permitir situações na sua vida para poder ver a sua reação, a sua atitude. O Espírito Santo vai permitir situações na sua vida para poder ver qual é a sua atitude, qual é a sua reação, para poder ver se você vai guardar a fé ou se você vai se entregar à tentação. Não pense você que agora eu sou de Deus, agora
Pode ser de Deus, mas vai ser tentado. E o Espírito Santo vai permitir muita coisa na sua vida. Bom, o tentador aproximou-se dele e disse-lhe, né? Aproximou-se e disse-lhe. Perdão. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem o quê? Ah, igreja. O diabo falou para Jesus: se és filho de Deus. Espera aí. Lá no batismo, no Rio Jordão, Jesus ouviu o Deus Todo-Poderoso dizer: este é o meu filho, a quem me compadeço, em quem me comprazo. Então Jesus escutou o Todo-Poderoso, o Deus Pai, dizer que ele era filho. Aí o diabo chega para ele e diz: se tu és filho de Deus mesmo, manda a pedra transformar em pão. Por quê? Porque se não acontecesse, Jesus podia fazer. Mas se não acontecesse, então Jesus já receberia aquela palavra: ah, então eu não sou filho de Deus. O que Satanás, ele queria com aquilo? Ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Ele queria que Jesus perdesse a identidade dele, de quem realmente ele era. Jesus estava com muita fome. E o diabo disse: pô, se você é filho de Deus mesmo, então transforma a pedra em pão e come. Mata a sua fome. E o diabo, ele tem colocado isso na cabeça de tanto irmão da igreja. Será que eu sou de Deus realmente? Porque se eu fosse de Deus, não era para o meu casamento estar abençoado. A mulher está passando problema no casamento e ela já está com dúvida se ela é de Deus por causa do problema. Eu estou com um problema financeiro, será que eu sou de Deus realmente? Porque se eu fosse de Deus, eu não estaria passando por esse problema. Repita comigo: os meus problemas não mudam quem eu sou. Jesus estava com fome? Estava. E ele era o filho de Deus? Era. Jesus estava no deserto? Estava. E ele era o escolhido filho de Deus? Era. O simples fato de estar no deserto, ou de estar passando fome, não significa que a pessoa não é de Deus. O simples fato de você estar doente, com uma doença, não significa que você não é de Deus. Jesus estava no deserto, Jesus estava passando fome, Jesus estava sendo atribulado, Jesus estava sendo tentado, Jesus estava passando por um monte de problema, o nosso Senhor. Um monte de problema. Mas o Pai já tinha dito: eis o meu filho, a quem me comprazo. Ou seja, você é o meu filho. E ponto final. Aí o Senhor Jesus foi capturado, chicoteado, cuspiram nele, torturaram nele, bateram nele, crucificaram ele, colocaram uma coroa de espinho. Ele morreu com uma morte mais dolorosa do que qualquer doença que existe. E isso não mudou que ele era filho. Aí talvez falaram para você: não, se você está doente, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus. Quem é de Deus não fica doente. Espera aí. Antigamente as pessoas poderiam falar: quem é de Deus não morre crucificado. Quem é de Deus não usa uma coroa de espinho. Quem é de Deus não deixa as pessoas cuspir na cara ou ser chicoteado. Mas o chicote, a coroa de espinho, o cuspe ou o crucifixo não mudou quem o Senhor Jesus era e quem ele sempre foi: o Filho de Deus.
Não mudou nada. Por que eu estou pregando essa palavra? Vem aqui, quem aqui, com sinceridade, quem crê que eu, apesar dos meus erros ou falhas, quem crê que eu sou homem de Deus? Levanta as mãos. Você crê que eu sou homem de Deus? Então vou falar um pouquinho. Você crê que eu sou homem de Deus, mas eu passei fome. Já pregando o evangelho, eu comi comida do lixo. Se você me visse pegando comida do lixo e comendo comida do lixo, ia mudar a sua concepção em relação ao ser homem de Deus ou não? Ah, peraí, se ele é homem de Deus, por que ele está comendo comida do lixo? Eu era pastor, não tinha nada para comer na igreja, eu estava com tanta fome, eu já estava sem comer quase 2 dias. Eu abri o lixo e comecei a comer um arroz mororado. Eu fiquei com anemia, eu passava fome, eu fiquei com anemia 3 meses. E aí? Em 2010 eu era bispo aqui na Bahia. Quem lembra? Quem é dessa época? Você sabia que quando eu saí aqui da Bahia eu não tinha onde morar? Eu fui morar num porão com a minha esposa e meu filho. Quem sabia disso? De bispo já. Era bispo da Igreja Mundial e eu fui morar no porão com a minha esposa e meu filho. Quem sabia? Você sabia disso? Não? E aí, se você me visse morando no porão com a minha esposa e meu filho? Isso em 2011, 2012, não é isso, amor? 2011, 2012. Nós fomos morar no porão, eu, minha esposa e meu filho. Um porão. Daqui até o púlpito. Só cabia uma caminha. Aliás, não tinha nem cama, era colchão no chão, né? É isso ou não? Ou era cama? Era colchão no chão? Você lembra? Eu não lembro. Uma cama. Aí tinha uma cama, dormia eu, minha esposa e meu filho na mesma cama. E não tinha guarda-roupa, a gente pendurou varal. Você lembra disso não? A gente começou a pendurar um monte de corda na parede com prego para pendurar a nossa roupa. Se você visse um bispo nessa situação, iria mudar em relação a ele ser homem de Deus ou não? Porque você está dizendo que crê que eu sou homem de Deus. Mas eu passei fome, eu morei no porão, eu passei problema financeiro, eu já tive dívida. Há 4 anos atrás eu estava devendo quase 20 mil reais no banco. Um irmão me emprestou, eu já contei a história aqui, e falou, paga como você puder. Eu fui pagando ele um pouquinho todo mês. E aí? Se o bispo tem dívida, ele deixa de ser homem de Deus? Se o bispo está passando fome, ele deixa de ser homem de Deus? Se o bispo está doente, ele deixa de ser homem de Deus? Porque eu já tive doente. Eu como bispo, eu já tive entre a vida e a morte. Vocês sabem aqui, eu já tive hemorragia nos 2 rins, tumores na garganta, no pescoço, na cabeça, de bispo. Hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus, eu sou 100% saudável, curado. Mas eu passei por essa prova. E se você me olhasse cheio de tumores, você ia falar que eu não sou homem de Deus? Jó era homem de Deus e ele não ficou doente? Jesus não era o filho de Deus e ele não passou fome? Moisés não era de Deus e ele não foi para o deserto? Daniel era homem de Deus e ele não foi para a cova dos leões? Sadraque, Mesaque e Abednego não eram de Deus e não foram para a fornalha de fogo? Então quem olhar para você e ver que você está passando por problema de saúde ou financeiro ou familiar, e o diabo tentar colocar na tua cabeça que você não é de Deus, repreenda o capeta, porque você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus, Ele te escolheu. E o problema, a luta que você está passando, não muda quem você é. Nunca deixe alguém dizer se você é ou não de Deus,
por causa de lutas que você está passando. Qualquer tipo de luta ou problema que você está passando não muda quem você é. Deus te escolheu, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te fez um filho, Deus te fez uma filha. E o diabo está dizendo: se és filha de Deus, por que você está doente? Se és filho de Deus, por que você está endividado? Se és filho de Deus, por que você foi despejado? Se és filho de Deus, por que o teu marido está te traindo? Se és filho de Deus, por que o teu filho está nas drogas? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Problemas não mudam quem você é. Você pode estar passando por 1000 problemas. Você é um filho de Deus e ponto final. Gente, Abacuque disse: ainda que as flores não floresçam, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Abacuque estava querendo dizer o que? Ainda que o mundo desabe na minha cabeça, ainda que tudo dê errado na minha vida, Abacuque disse: todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, Abacuque estava dizendo: pode o mundo estar desabando, pode tudo estar dando errado, eu vou me alegrar, eu vou exaltar o meu Deus, porque Ele é o meu Deus, eu sou filho, e acabou. Eu fiquei doente, o diabo veio falar na minha cabeça: como pode uma pessoa que é de Deus estar doente? Se você está doente é porque você não é de Deus. Aí Deus fez eu lembrar de Jó. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó, ele disse: você está louca, mulher? Você está maluca? Entendeu? Aí depois de tudo isso, Jó, doente, pele e osso, entrando em decomposição vivo, podre, Jó, ele disse: pois eu sei que o meu Redentor vive. Rapaz, olha a fé desse homem. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só a igreja. É desse jeito. Quer outra? Quer outra? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for,
Mas se não der, eu não adoro. Vamos lá. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Eu não adoro. Vamos lá. Eu não adoro. Gente, os grandes patriarcas, profetas, passaram por problemas e não deixaram de ser de Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele deixou de ser de Deus? Diga para o irmão do lado: você está na cova dos leões, continue sendo de Deus. Daniel não blasfemou, não xingou Deus, não se revoltou, não. Ele era de Deus antes de entrar na cova dos leões, e depois que entrou na cova dos leões, ele continuou sendo de Deus. E quando saiu, continuou sendo a mesma. Quer dizer, o problema não mudou quem ele era. Os problemas não mudam quem você é. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abidinego chegou para o rei, e o rei disse: vocês vão se prostrar, ou eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Ele disse: ó rei, fique sabendo, se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas fique sabendo que nós não iremos nos curvar. Quer dizer, ainda que eu seja lançado no fogo, ainda que eu morra queimado, eu tenho uma fé, sou de Deus e não vou negar minha fé e não vou deixar de ser de Deus. Deus se agradou tanto da fé daqueles homens, que no meio do fogo eles continuaram adorando a Deus. E o apóstolo pregando, Paulo e Silas em Atos, o apóstolo pregou isso. Você assistiu a reunião? Foram chicoteados, apanharam, mas a gente apanharam igual gente grande mesmo. Depois de apanhar, de ser chicoteado, foram presos, jogados na cadeia. Lá eles murmuraram, reclamaram, blasfemaram. Fizeram o que dentro da prisão? Louvaram e oraram. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite o terremoto aconteceu, as cadeias caíram, se romperam as algemas e eles foram livres. O segredo é adorar. O segredo é louvar. Mesmo na cova dos leões, louve. Na fornalha de fogo, adore. Na doença, louve. No problema financeiro, adore. Em qualquer situação, continue sempre louvando, adorando, que o problema não muda quem você é. Não deixe os problemas te mudar. Tem pessoas que passam pelos problemas e começam a esmurecer, começam a mudar. Não, está errado. Não deixe o problema mudar quem você é. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é um escolhido. Você é um escolhido, você é o filho. Os problemas não mudam quem você é.
Que palavra abençoada. Não, e o diabo não estava contente não, ele queria colocar dúvida mesmo. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vamos lá. Aí no versículo 6, o diabo foi e disse para Jesus de novo, olha lá. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Gente, o diabo estava tentando colocar dúvida em Jesus se ele era filho de Deus, usando a própria palavra de Deus. Tem pastor que morre de câncer, e o problema não tem nada a ver se ele é de Deus ou não. Todo mundo está sujeito a ter problema financeiro. A Bíblia diz que certa viúva, olha lá, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele é o quê? Tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Quer dizer, ele era homem de Deus, temia Deus, temente a Deus, mas estava endividado. Repita comigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém.